Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. E nesse sexto vídeo da série sobre MP número 936, continuamos a falar sobre o benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, a qual denominamos de BEPER. Falamos anteriormente sobre algumas questões preliminares, sobre os valores, sobre requisitos administrativos, sobre a conceituação, e agora passamos a falar, dando continuidade, que é interessante notar que se a redução da jornada e do salário for feita mediante convenção ou acordo coletivo, vimos em vídeos anteriores que as reduções podem ser em percentuais diversos, de 25%, 50% ou 70%, está lá no artigo 11, parágrafo 1º. Isso é possível. Só que o valor do BEPER não vai variar. Por exemplo, se a redução for inferior a 25%, não haverá pagamento de BEPER. O artigo 11 estabelece isso. Se a redução de salário e jornada for superior a 25% e inferior a 50%, o valor do BEPER vai ser equivalente a 25% do valor do seguro-desemprego a que teria direito aquele empregado. Se a redução for acima de 50% e inferior a 70%, o valor do BEPER será de 50%. Por exemplo, se a redução de salário e jornada por meio de acordo e convenção coletiva for de 65%, o valor do BEPER será equivalente a 50% do valor do benefício do seguro-desemprego a que ele faria jus, ele, o empregado. E se a redução for igual ou superior a 70%, via acordo ou convenção coletiva, o valor do BEPER continuará a ser 70%. Ou seja, via acordo ou convenção coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, as reduções de salário e de jornada, elas podem ser maiores, ou até inferiores ao patamar de 25%, ou maiores do que de 70%. Acontece que os valores, ou melhor dizendo, os percentuais do BEPER não vão variar. Vão continuar de 25%, 50% e 70%, nessas três faixas. Isso partindo do pressuposto que numa negociação coletiva os sindicatos podem conseguir melhores condições, uma ajuda compensatória mensal, que compense essa maior redução, ou mesmo na menor redução, por exemplo, 16%, 15%, 17%, o sindicato pode conseguir uma ajuda compensatória, um refrigério para o empregado nesse período de crise. Bom, quais são os requisitos da parte do empregado para a percepção? Na verdade, o artigo 6º, em seu parágrafo 1º, não prevê um requisito específico. Ele deve ter um emprego seletista e ser atingido pela medida de redução ou suspensão. O que, na verdade, o parágrafo 1º do 6º diz é que a percepção independe, do período aquisitivo, de qualquer período aquisitivo ou carência, do tempo de serviço para o empregador e mesmo do valor do salário. Então, independe de carência, de tempo de serviço e de quanto o empregado percebe a título de valor de salário. Bom, agora há algumas situações que denominam de requisitos negativos previstos no parágrafo seguinte, no 2º do 6º, que diz que esse benefício não será devido a empregados que ocupem, por exemplo, um cargo público. Ele é empregado seletista, por exemplo, é um professor de faculdade seletista, por exemplo, tá certo? Ou ocupa qualquer outro emprego seletista privado. Só que ele também é detentor de um cargo ou emprego público na administração direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ele ocupa um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Ou ele é, por exemplo, um vereador, um prefeito, ele é ocupante de um cargo eletivo, não vai fazer jus ao BEPER, mesmo havendo a redução ou a suspensão daquele seu contrato seletista privado. Porque a MP parte do pressuposto que este outro cargo ou emprego públicos ou mandato eletivo eles vão ser suficientes para a manutenção da subsistência desse indivíduo. Também não farão jus
ao BEPER aqueles que estiverem percebendo o benefício de prestação continuada da Previdência Social. E a gente tem que entender o benefício de prestação continuada aí da MP, não como aquele BPC da assistência social, não só ele, mas também entender essa expressão como gênero, englobando aposentadorias, por tempo de contribuição, por idade, por invalidez, auxílio-doença comum ou acidentário. Por que a gente tem que entender dessa forma? Porque o parágrafo 2º faz remissão ao artigo 124, parágrafo único da Lei 8.203 de 93, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Esse parágrafo único diz que só é possível acumular os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente, ou seja, o BEPER, o benefício emergencial pela redução ou suspensão do contrato, só vai ser cumulável com pensão por morte e auxílio acidente, e com nenhum outro benefício da Previdência Social, ok? Também não é possível acumular o BEPER, não é possível receber o BEPER aqueles empregados que já estejam recebendo seguro-desemprego. Então, não é possível acumulação de BEPER com seguro-desemprego. E também que estiver recebendo a denominada Bolsa de Qualificação Profissional prevista no artigo 2º da Lei 7998 de 90, que é a Lei do Seguro-Desemprego. E agora, professor, quem possui 2 empregos seletistas e vê os seus 2 empregos sofrerem a redução ou a suspensão dos contratos de trabalho, é possível a acumulação? A resposta, sim. Está prevista no parágrafo 3º do artigo 6º da medida provisória. Esse empregado que possui 2 empregos vai receber o BEPER equivalente aos percentuais de redução ou integral ou 70% a depender da receita da empresa no ano de 2019, se inferior ou igual ou superior a 4.800.000, ele vai receber por cada um dos empregos, seja no caso da redução, em 25%, 50% e 70% do valor do benefício de seguro-desemprego, da suspensão, a depender da receita, de forma integral, seguro-desemprego, ou 70%, no caso se ele for receber uma ajuda mensal compensatória, certo? É importante deixar claro uma coisa: se um dos vínculos for de contrato de trabalho intermitente, o que é o intermitente? Está previsto no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. É aquele que só recebe e só trabalha quando convocado pelo seu empregador. Os serviços não são contínuos, ele só trabalha quando convocado. Então, exemplo de um garçom de final de semana, ele pode ter a carteira assinada, mas só receber e só trabalhar quando convocado. Para essas pessoas, o artigo 18 da medida provisória prevê o pagamento daquele benefício emergencial de R$600 destinados aos informais. A medida provisória 936 estendeu aquele benefício emergencial para informais, para microempreendedores individuais, estendeu para os empregados intermitentes. Então, na hipótese de existir um contrato de trabalho normal e um contrato de trabalho intermitente, ele vai receber o BEPER pelo normal e vai receber o benefício emergencial de R$600 pelo intermitente. São plenamente cumuláveis, até mesmo porque o artigo 6º ele não faz remissão ao parágrafo 5º do artigo 18. E lá no parágrafo 5º do 18 fala: o benefício emergencial de 600 do intermitente não pode ser cumulado com qualquer outro auxílio de natureza emergencial, tal qual o BPC, por exemplo. Então, é importante deixar claro isso, que é possível, em caso de de um vínculo normal e um vínculo intermitente, a acumulação, no meu entendimento, do BEPER e do benefício emergencial. Agora é interessante
que o parágrafo 3º do 18 fala que não é possível, havendo dois vínculos intermitentes, a acumulação de dois benefícios